Tu já se culpou por não conseguir postar sempre? Já pensou que é preguiça ou falta de disciplina? Respira aí, porque a verdade é outra. A falta de constância não é preguiça não, é bagunça. É não sentir tesão naquilo que tu cria. É olhar para o que tu produz e pensar, nossa, nem eu assistiria isso aqui. Hoje eu vou te mostrar como criar com constância sem ferrar a tua saúde mental. E principalmente como fazer isso se tornar natural, né? Porque a constância, ela não precisa ser uma coisa bruta, e sim a consequência do prazer de criar. E já vou te avisando que nesse vídeo eu vou ser muito franco contigo. E eu vou te mostrar algumas das minhas vulnerabilidades, porque se tem uma coisa que eu aprendi nesse processo foi que ninguém, absolutamente ninguém, consegue ser constante da noite pro dia. Saudações! Câmbio! Se tu ainda não me conhece, prazer, meu nome é Sol e essa daqui é a TV Solzinho. Um lugar alegre onde a gente vai falar sobre criação de conteúdo com borogodó, algumas fofoquinhas do mundo da Creators Economy, como que a gente pode crescer no meio do digital sem fórmulas mirabolantes e muito mais desse universo digital insalubre. Deixa eu ser muito sincero contigo. Demorou, de verdade demorou muito para eu entender que a constância é uma coisa muito pessoal e não necessariamente uma coisa fabricada. Então nesse vídeo eu não vou te ensinar um passo a passo, um guia completo, nem nada do tipo. Por quê? Eu entendi que a constância ela tá em vários aspectos, de várias formas e diferentes realidades. Então eu vou falar da minha experiência e possivelmente através da minha experiência tu consigas tirar alguns insights para a tua vida. Por muito tempo eu seguia na minha cabeça uma lógica de que postar todo dia é sinônimo de constância, tanto no Instagram quanto em qualquer outro lugar. E isso, de certa forma, me esmagava de uma tal maneira que eu não conseguia nem avançar para o momento que eu ia ter algum tipo de resultado, porque antes disso eu já estava sendo consumido pelo fato de que eu tinha que postar todos os dias para poder ter algum tipo de constância, para naturalmente ter algum tipo de sucesso. Tu vê como a conta não fecha? Eu me sentia num grande limbo de fracasso, o tempo inteiro tentando atingir essa constância, essa pseudo-constância, e nunca conseguindo de verdade. A consequência disso era que a minha mente continuava girando em torno de comparação, de sentimento de fracasso, de inferioridade e muita culpa. Eu confesso pra vocês que eu sempre fui muito duro comigo, muito rígido realmente. Eu sempre tive muito isso comigo de me cobrar 3 vezes mais do que o necessário. E por causa dessa cobrança toda, eu imaginava que a disciplina no meio desse processo era o que faria eu alcançar um sucesso estrondoso. Só que existe uma grande diferença entre a disciplina que te afeta de uma forma negativa e a disciplina que tu sabe que mesmo estando em momentos desconfortáveis, ela vai vir para algo positivo para ti. Só que antes de descobrir tudo isso, obviamente eu fiquei nesse sentimento de comparação, né, como eu falei, e muito também num sentimento de, será que eu fui feito realmente para isso? Será que a internet, essa coisa toda de criação de conteúdo, é algo que eu tenho que fazer e que é algo que vai me dar benefícios e que eu vou gostar de fazer, etc. Eu ficava me perguntando muito isso porque essa falta de constância eu não sabia de onde estava vindo. O que começou a me salvar nesse sentido foi perceber que cada pessoa tem uma realidade muito distinta. Então era muito injusto comigo e com a minha trajetória ficar me comparando com a trajetória de outra pessoa. Porque no fim das contas a constância também vai depender disso de alguma forma. A outra coisa que eu também comecei a perceber foi que nós somos moldados pelo ambiente que a gente tá. Então as pessoas que estão ao meu redor compartilhando coisas comigo também vão influenciar de certa forma na constância de coisas que eu vou fazer. E nesse processo eu comecei a me unir com essas pessoas que tinham propósitos semelhantes, né, que queriam atingir constâncias muito definidas assim na sua vida, na sua criação de conteúdo, e realmente se começou a mudar por aqui muita coisa. Porque acabou criando uma rede de suporte, de inspiração e de uma responsabilidade que eu tinha que ter com o meu próprio processo. É óbvio que eu ainda tenho meus dias ruins, aqueles momentos que bate uma insegurança realmente grande com as coisas que eu tô fazendo, dias que eu não consigo postar, dias que eu tenho que postar, mas aí o conteúdo não sai muito legal. Mas ainda assim eu faço porque eu acredito de verdade que nesse momento que a gente persevera
e que entende que aquele momento de postar, de fazer, é importante para o nosso crescimento interno, as coisas começam a mudar de figura também. Depois que eu comecei a entender esse jogo todo da constância, o que era de fato isso, eu comecei a ter mais autoridade, eu comecei a entender mais os processos de uma forma mais madura. As pessoas começaram a me olhar com uma autoridade maior ainda do que eu já era visto antes. Gerei mais oportunidades, mas principalmente eu consegui me manter nesse jogo. A constância para mim agora é uma consequência de estar alinhado comigo e com os meus propósitos, e não necessariamente de uma cobrança externa, de uma cobrança do algoritmo, por exemplo. E para mim, esse que é o verdadeiro borogodó da criação. Porque quando tu se conecta com teu próprio ritmo dentro da tua própria realidade, é nesse momento, exatamente aí, que a tua autenticidade aparece. E as pessoas ao teu redor começam a perceber isso sem ficar se esforçando demais. Aqui eu vou colocar as coisas em perspectiva para vocês entenderem melhor. Constância não é frequência. Frequência é quantas vezes tu posta, por exemplo. Constância é um ritmo saudável, estratégico e que não te quebra no meio do caminho. Porque para se manter nesse jogo todo, a gente precisa estar minimamente saudável. O negócio precisa ser sustentável. E bem aqui entra a lição que eu demorei para entender. Tu não precisa postar todo dia para ser constante. O que sempre vai importar é se manter nesse processo e evoluir com ele. A disciplina não precisa ser algo ruim. E a preguiça não é teu problema. Talvez o teu problema seja não sentir prazer no processo. Quando eu finalmente comecei a separar essas coisas, o meu cérebro começou a colaborar um pouquinho mais comigo. Porque cada pessoa tem sim o seu próprio ritmo. Ficar se comparando com o processo do outro só vai te fazer travar cada vez mais. Como eu falei lá no começo, a constância é uma coisa muito pessoal. Então é responsabilidade tua achar esse tesão, achar essa vontade, achar esse prazer de criar de uma maneira sustentável e saudável para ti. E aqui eu vou te jogar um truque que eu já tô aprendendo há um tempão. Esteja sempre rodeado de pessoas que queiram fazer mais pelas suas próprias jornadas. Porque além disso fortalecer a tua constância, vai criar uma casca grossa em ti. E aí quando vier aqueles dias que tu estiver se sentindo desanimado, desamparado e que não esteja dando muito certo as coisas, tu tem pra onde correr, tu tem uma rede de apoio de pessoas que, mesmo também não estando tão bem às vezes, tá todo mundo tentando se ajudar de alguma forma para que essa constância venha de algum jeito. E, gente, isso é tão poderoso porque eu tô dentro de um desafio agora de 100 mil seguidores, né, no Instagram. Então, teve vários dias mesmo que eu não queria fazer, ou que eu não tava muito animado. E esse grupo que eu criei, ele me deu tanta força no meio desse processo de eu entender que a constância estava para além disso da frequência, estava para além de muita coisa, e isso me deu força, isso me deu ânimo. É claro que a gente não tem que colocar todas as nossas fichas em outras pessoas. O sonho, o propósito é nosso. A constância, essa responsabilidade de postar, de fazer acontecer, também é nossa. Mas quando a gente tem uma rede de apoio, as coisas ficam um pouquinho mais simples. Não quer dizer que fique tão simples, mas fica um pouquinho mais simples, sim, porque a gente está dividindo esse fardo com outras pessoas que de alguma forma também estão passando pelo mesmo processo. Agora a gente vai um pouquinho ali para a ciência, mas traduzida para o nosso dia a dia. Uma pesquisa relatou que 52% dos criadores de conteúdo já tiveram algum tipo de burnout e 79% já sentiram um esgotamento criativo. Tu percebe que isso não é uma preguiça? É muito mais uma pressão muito grande sobre o nosso próprio cérebro. É quando a paixão acaba virando obrigação, o estresse acaba disparando para tudo quanto é canto da tua vida e o teu fluxo criativo desaparece. Eu percebo demais que esse perfeccionismo todo e que muita gente passa acaba matando um pouco da nossa criatividade. E por consequência, a gente acaba não conseguindo ser constante por causa disso também. E olha uma coisa interessante que eu vi esses dias também. Uma procrastinação moderada pode aumentar 28% da tua criatividade, porque o nosso cérebro continua processando ideias ali no nosso subconsciente. Só que aí fica um ponto de atenção. Isso só vai funcionar quando tu tá fazendo uma coisa que tu gosta. Porque se tu continuar criando só por validação externa, cumprimentos de planilha e etc., tu vai caminhar para um burnout. No meio desse processo eu percebi muito que existiam algumas coisas que eu precisava internalizar. O prazer interno importa muito mais do que uma disciplina rígida ou uma frequência pré-estabelecida. É exatamente isso que diferencia quem consegue manter uma constância de verdade. Tu consegues perceber
que tá muito mais ligado à mentalidade do que qualquer outra estratégia? Eu demorei pra entender isso, eu tô te jogando em alguns minutos aqui, pega aí. Agora bora pra prática, porque saber dessas teorias é muito bom, né? Mas colocar em prática é melhor ainda. Primeiro, micromovimentos criativos. Para de ficar tentando criar uma obra-prima de primeira. Começa sempre com o pequeno, com o miúdo. Pega o teu material, faz um ponto que seja ali na hora que tu tá escrevendo o roteiro, abre o software de edição que tu usa. Parece pouco, né? Parece até idiota isso que eu tô falando, mas olha, é uma grande verdade que isso ajuda muito a gente sair dessa resistência, porque tudo começa de algum lugar, tudo vai começar de engatar alguma marcha ali nesse grande carro da criatividade. Então esses micromovimentos são muito importantes para te sair do lugar. E a constância também é sobre isso, sair do lugar se movimentando pouco a pouco. Segundo, faz uma coisa que tu gosta antes de criar. Alguns minutos antes, enquanto tu tá preparando a tua gravação, as tuas iluminações, o teu roteiro, separa uma música, por exemplo, pra te escutar. Uma coisa que eu faço muito aqui é isso. Enquanto eu tô montando as coisas, vendo se o roteiro tá muito bem feito ali, se tá faltando alguma coisa, eu boto uma música que me energiza. Na hora que eu vou gravar, eu tô com uma outra energia completamente diferente da que eu tava quando eu comecei. Isso pra mim sempre ativou coisas interessantes dentro do meu cérebro e acaba deixando ele muito mais relaxado na hora que eu vou criar, sem um controle excessivo de tudo que precisa acontecer, principalmente de sentimentos que eu vou ter. Então quando eu vou pra gravar especificamente, eu vou com essa energia de eu vou fazer tudo bem, eu vou me divertir no processo, eu vou cantar uma música antes, eu vou me animar de alguma forma, porque tudo isso, absolutamente todo esse sentimento vai para a câmera também. Terceiro, movimento físico leve. Fazer alguns alongamentos, alguns exercícios faciais. Uau! E até dançar. Essa parte eu não recomendo se tu tiver um espaço muito pequeno, mas eu adoro fazer isso antes de começar a gravar. Isso aumenta muito a nossa circulação, faz a gente ser presente dentro daquele momento que a gente está criando. E por consequência, muitas novas ideias podem fluir mais naturalmente por causa disso. Quarto, esquece a perfeição. Eu sou hipócrita, hein? Posta antes de pensar em estar 100% pronto. E spoiler, o perfeito nunca vai acontecer. A tua ação de se colocar nessa frente de batalha vale muito mais do que o resultado necessariamente. Não precisa estar tudo impecável para te começar. Inclusive é uma das coisas que mais faz as pessoas travarem na hora de criar alguma coisa e por consequência perder essa constância. Quinto, rotina de energia criativa. Sempre observa teu corpo. Por exemplo, eu nunca funciono muito bem de manhã para gravar. Não é um momento que eu retiro para isso, porque eu tô num outro ritmo, num outro sentimento, e eu acabo usando os outros horários para isso. Então eu pego e organizo tudo isso, o meu dia. O que é que eu gosto mais de fazer pela manhã? É organizar? Então vamos organizar. O que é que eu gosto de fazer pela tarde? Gravar. E noite, editar. Então, observar os meus horários, das maneiras como eu ajo na minha criação, também me permite uma rotina melhor para que eu consiga criar com uma frequência maior que vai também alterar um pouco ali da minha constância na minha criação de conteúdo necessariamente, né? E sexto, autocompaixão. Errar faz parte. Se tu começar a se punir a cada tropeço que tu dá, tu não vai muito pra frente. Porque aí o teu cérebro vai começar a entrar em estresse e automaticamente travar. Então muda um pouco essa percepção. Errou, vou rir de mim e continuar. Experimentar, aprender, usar isso como um novo conteúdo até. A partir disso, a tua criatividade pode florescer muito. Começa pequeno, miúdo mesmo, da maneira que tu consegues. Depois tu vais começando a ativar teu cérebro, conhecendo e mexendo teu corpo, postando sem precisar estar perfeito demais. Sempre respeita teu ritmo. Tenta ser mais gentil contigo também. E te rodeia de pessoas que te puxam pra frente. Isso tudo é um grande combo de criar com constância de verdade. A constância não precisa ser uma disciplina gelada que vai te congelar e te engessar. Pelo contrário, tem que ser um alinhamento contigo que seja caloroso, quente. É gostar tanto do processo de criação que tu estás tendo que tu não consegue ficar parado. Então para de tentar forçar a constância. Em vez disso, começa a cultivar as condições propícias para isso. É só dessa forma que ela vai conseguir florescer de verdade. Volta a gostar do que tu cria. Se conecta com a tua realidade. Respeita os teus limites. E se permite errar. Não tem problema nenhum nisso. Hoje eu consigo ser visto como autoridade, mesmo passando por alguns momentos de
altos e baixos nessa constância. E por que isso acontece? Eu entendi que eu sou movido a desafio, então eu comecei a utilizar desafios tanto internos quanto de outras pessoas para fazer essa constância vir aos poucos, mesmo que de forma desconfortável no começo, mas eu precisava que ela existisse ali na minha frente, se personificasse de alguma forma para eu conseguir lidar melhor com ela. E a partir disso tudo, conseguir me manter no jogo sem me quebrar. É exatamente essa a diferença. Constância é a consequência e não a causa. Eu espero que eu tenha te provocado, mas também te abraçado com esse vídeo. Eu queria muito que lá atrás alguém tivesse me falado isso. De nada. Até o próximo vídeo. Câmbio e desligo.